Será que uma vez salvo, sempre salvo? Ou será que podemos perder a salvação por conta do pecado? Existe a possibilidade de arrependimento para aquele que abandonou a fé? A Bíblia ensina que quando confessamos com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor e cremos no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz assim: Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas será que uma vez salvos ainda corremos o risco de perder a salvação? Será que é preciso fazer algo para que isso não aconteça? Mateus 24:13 diz assim: Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Antes de responder essas perguntas, é preciso lembrar que a salvação é pela graça, por meio da fé, não é pelo bem que fazemos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Tito e Romano diz: Mas por aquilo que Jesus fez por nós, conforme está escrito, Tito capítulo 3, versículo 4, mas pelo sangue que ele derramou em nosso favor, conforme Romanos 5, 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação, que vai evidenciar a nossa salvação e comprovar que a fé que temos em Cristo é genuína, será o nosso arrependimento, conforme Atos capítulo 3, e a nossa obediência, conforme Hebreus 5:9, que dizem assim: Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Hebreus 5:9. Tendo sido aperfeiçoados, veio a ser autor da eterna salvação, para que todos os que lhe obedecem. É quando tomamos a decisão em abandonar o pecado, seguida pela transformação de vida, conforme Romanos 12, pela perseverança ao enfrentar adversidades e pela prática das boas obras, conforme Efésios 2:10. E tudo isso só é possível pela ação do Espírito Santo, que passa a habitar dentro de nós, conforme Romanos 8. E se o Espírito Santo habita em nós, temos a salvação e temos a vida eterna. Mas será que durante essa nossa nova vida podemos nos desviar do caminho e perder a nossa salvação? Antes de mais nada, precisamos deixar claro que o conceito de salvação universal, onde todos serão salvos no final, não é bíblico. De acordo com a Bíblia, muitos serão condenados, conforme Mateus 7:13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Em João 3:18-20 diz assim: Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, mas para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Em Apocalipse 20 diz que alguns, inclusive, passarão grande parte de suas vidas frequentando uma igreja, sem jamais ter experimentado uma conversão verdadeira. Mateus 7:21. Por essa razão, pensando na possibilidade de alguém perder a salvação, a pergunta é: caso isso aconteça, significa que tal pessoa se desviou da fé ou será que na verdade nunca se converteu?
Muitas vezes a suposta conversão foi motivada por emoção, conforme Mateus 13:20, que diz assim: E o que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Existe uma empolgação com a mensagem do Evangelho, mas que ainda está longe de ser um compromisso. E mesmo que sejamos muito próximos dessa pessoa, não temos como conhecer quais são as reais intenções e motivações do seu coração. Somente Deus é capaz de fazer isso. Pode tratar-se de alguém que vive um processo mais lento de transformação, ou de alguém que ainda não se entregou completamente a Deus. Ou, em último caso, de alguém que simplesmente se passa por cristão. A questão principal é que uma entrega parcial não é suficiente. Salvação não se resume a frequentar uma igreja, fazer orações ou melhorar as suas atitudes. É preciso morrer para a nossa vida antiga e nascer de novo em Cristo. Quando não há um arrependimento verdadeiro, a tendência é que continuem os questionamentos sobre a forma de Deus agir e a dificuldade em abandonar o pecado, a satisfação em encontrar defeitos nos outros para se sentir melhor, a inconstância, a hipocrisia, a religiosidade e o pior de tudo, a falta de perdão. E se tem algo que certamente vai evidenciar que uma pessoa nunca foi convertida, é o fato dela não conseguir perdoar o próximo. Quando alguém pensa que a ofensa de outra pessoa contra ela foi grande demais para ser perdoada, é porque não entendeu e, consequentemente, ainda não recebeu o perdão de Deus. Uma pessoa nessa situação pode perder a salvação? Não, ninguém pode perder algo que nunca teve. Vejam bem, ele porém respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Que coisa dura, hein? Acredite, grande parte das pessoas que hoje estão supostamente desviadas, na verdade jamais se converteram. Sim, é isso mesmo. Mas e quando temos um encontro verdadeiro com Jesus e nos convertemos, de fato, será mesmo que uma vez salvo, sempre salvo? Ou será que ainda assim podemos perder a salvação por conta do pecado? É este o ponto importante a ser analisado. A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar mesmo depois de convertido, está lá em 1 João 1,10. E que isso não nos tira a salvação. Pois Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer então que um salvo quando peca não perde a sua salvação? Nem mesmo por um instante? Nem no exato momento do pecado? Não. Não acontece isso. Se fosse assim, estaríamos constantemente perdendo e ganhando a nossa salvação. Como se fosse uma troca de roupa, sem saber o dia da nossa morte ou quando será a volta de Jesus. Com certeza seríamos pessoas completamente inseguras. Como pregar um evangelho de salvação quando não se tem certeza de sua própria salvação? Fica difícil. Contudo, é preciso que fique bem claro que isso não significa que podemos pecar sem preocupação nenhuma. Muito pelo contrário. Romanos 6,2 diz que pecar conhecendo a Deus é muito pior do que pecar na ignorância. De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como vivermos ainda nele. Romanos 6. Em Hebreus 10:29 diz: de quanto maior castigo cuidar vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Afinal, sabemos que toda a maldade que vemos no mundo é fruto do pecado. E principalmente sabemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Pecar de forma deliberada e voluntária definitivamente é uma característica daquele que jamais conheceu a Deus.
Ou então considerando um outro cenário, revela uma apostasia, alguém que abandonou a fé. Alguns vão defender, inclusive com bases bíblicas, a ideia de que se a pessoa se apostatou da fé é porque na verdade jamais foi convertida. Mas a Bíblia também traz passagens que dão a entender que existe sim a possibilidade de alguém salvo abandonar a Cristo, independente de qual seja a sua visão sobre esse assunto. De uma coisa nós podemos ter certeza: não há condenação para quem está em Cristo Jesus e anda segundo o Espírito. Está lá em Romanos 8. Mesmo que ocasionalmente ele peque, 1 João 1,6. Porém, o salário do pecado continua sendo a morte, Romanos 6,23. Ou seja, sempre haverá uma consequência ruim para o pecado, Gálatas 6,7. E o pior delas é a apostasia. Um dos sinais de que pode estar havendo uma apostasia é quando já não há mais arrependimento pelos pecados. Pode até haver uma certa tristeza, um remorso, mas não há uma decisão em abandonar esse pecado. O remorso logo passa e o pecado é cometido novamente. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, é uma decisão. Mas quando essa decisão não acontece, a tendência é se perder cada vez mais a sensibilidade ao Espírito Santo e a noção do que é certo ou errado. Muitas vezes a pessoa não declarou abertamente que abandonou a fé, mas sua vida de pecados demonstra isso. Trata-se de uma pessoa salva? Óbvio que não. Ou ela perdeu a salvação ou nunca a teve. E se pensarmos que de fato ela perdeu a salvação, será que ainda existe a possibilidade de recuperar essa salvação? Bom, de acordo com Hebreus 6, a resposta é não. Uma pessoa que negou sua fé em Cristo já não poderá mais ser conduzida ao arrependimento, Hebreus 6,4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Porém, não cabe a nós julgar em que estado espiritual alguém se encontra. Devemos sempre partir do pressuposto de que ainda não houve por parte dessa pessoa uma compreensão plena daquilo que foi conquistado na cruz. Mesmo quando pensamos se tratar de alguém que supostamente abandonou a sua fé, precisamos deixar esse julgamento com Deus e crer que ainda existe sim a possibilidade de arrependimento e salvação. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Não se esqueça de deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.